Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aroma Voice, o podcast que é a voz da aromaterapia em Portugal através do Instituto Português de Aromaterapia. Hoje temos uma convidada muito especial, uma das nossas aromaterapeutas, que hoje em dia já trabalha a 100% na aromaterapia. Estamos a falar da Ana Santos, que está aqui comigo. Olá, Ana. Olá, bo Olá, Ana, então tu hoje vens aqui com este mega papel de nos contares um bocadinho a tua história, como é que a tua carreira se transformou, e como é que é possível a aromaterapia transformar uma carreira e uma vida de uma pessoa, porque tu, tal como todos nós, tens a tua própria vida, e a verdade é que houve aqui uma volta de 180 graus no mínimo, que revolucionou a tua vida a partir do momento que começaste a trabalhar com a aromaterapia. E era um bocadinho isto que eu queria que tu hoje partilhasses connosco. Como é que isto aconteceu? Como é que foi este processo? Como é que tu hoje consegues ajudar tantas famílias que estes dias comentavas comigo? E às vezes nós nem temos a noção da realidade e da amplitude do número de pessoas que tu ajudas neste momento, mas a verdade é que são imensas famílias que te procuram porque precisam da aromaterapia em específico para utilizar com as suas crianças, que é uma área também aqui, um grupo de risco dentro da aromaterapia e que existe ainda muita dificuldade, muita gente ainda trabalha com este grupo em pezinhos de lanche, por assim dizer, e a verdade é que tu hoje em dia já ajudas aqui imensas famílias e eu gostava que tu partilhasses um bocadinho isto connosco, e aqui começando pelo início, obviamente. Se quiseres fazer aqui uma pequena apresentação, no final vamos perceber também, vais-nos contar como é que te podemos encontrar e como é que podemos trabalhar contigo, como é óbvio, mas inicialmente eu gostava que voltássemos assim um bocadinho mais lá atrás, se calhar há 3 4 anos, talvez, não sei há 3 quantos anos, 3 anos. anos, há 3 anos atrás, e como é que era a tua vida, um bocadinho, aquilo que tu quiseres contar, obviamente, mas como é que era a tua vida antes da aromaterapia? O que é que acontecia na tua vida? Como é que tu vivias? Como é que era o teu trabalho, a tua carreira, não é? Aqui especificando a carreira. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, Liliana. Há 3 anos atrás, a minha filha tinha 2 anos, mais ou menos, e não era de todo uma criança fácil, ela não dormia e, como é lógico, eu procurei, nunca fui muito apologista de utilizar, os químicos normais, as soluções normais, sempre procurei ou se fosse um chá ou fosse a solução mais natural possível, e como ela não dormia a noite toda e eu estava quase a ficar louca, porque eu na altura ainda trabalhava numa multinacional e precisava de ajuda, e foi lá está quando procurei uma ajuda, e essa pessoa foste tu na altura que me ajudaste e que me aconselhaste o que é que eu deveria de fazer, e foi tudo aí, a minha aventura começou aí, eu comecei a ajudar a Maria no sono, as coisas foram correndo super bem, ao final do mês a Maria tinha o sono estabilizado, já dormia a noite toda. Depois juntar, foi pela mesma altura que tivemos também a confirmação que a Maria é asmática, o pai é asmático e temos mais situações de asmáticos na família. E então eu pensei, então se já ajudou no sono, provavelmente vou conseguir ajudar também, porque na altura, quando descobrimos, o que a Maria tinha que fazer diariamente eram 3 bombas de asma, e não era de todo aquilo que eu queria, uma criança com 2 anos a fazer 3 bombas de asma de manhã e 3 bombas à noite, não era de todo aquilo que eu queria. E lá está, o facto de estar a utilizar a aromaterapia no sono, juntei o útil ao agradável, pedi-te ajuda, começámos então ali a ajudar de alguma forma, com a difusão, com a aplicação tópica, e as crises da Maria foram reduzindo. Portanto, estamos a falar de uma criança que ia uma semana à creche, ficava 2 em casa. Cheguei aí na mesma semana com ela para o hospital 3 vezes, por causa do oxigénio que ela enchia de tal forma, enchia os brônquios e tudo de expectoração, e as crises de falta de ar eram constantes, que já as bombas não chegavam. E cada vez menos as situações começaram a ser recorrentes. Nós começámos a ter um espaço maior, as bombas começavam ao fim de 6 meses de estarmos a fazer a utilização da aromaterapia, e atenção que eu sempre comuniquei à pediatra aquilo que estava a fazer. Eu fazia o tratamento normal das bombas, e disse à pediatra o que é que estava a utilizar, que estava a utilizar a aromaterapia, como é que estava a fazer. A pediatra da minha filha, como eu costumo dizer, é muito à frente, e é muito aberta a este tipo de terapias para que possam ajudar e de alguma forma podermos reduzir aqui os químicos. E ao fim de 6 meses
quando a Maria foi à consulta dos 3 anos, nessa altura já estava com 3 anos, a própria pediatra mandou retirar as bombas da asma, em vez de ser um uso diário, passou a ser um uso SOS. Isto é, se existir uma crise, eu sei perfeitamente o esquema que tenho que fazer à Maria, fazemos em crise, o que para mim é uma vitória extraordinária, saber que a minha filha não precisa de utilizar as bombas da asma diariamente e passou só a ser em SOS. Quer dizer, uma criança tão pequena, nós sabemos, se o senhor é necessário, pode ajudar a respirar melhor, mas também sabemos todas as contraindicações e os efeitos secundários que as bombas de asma têm numa criança tão pequena, até nos adultos, quanto mais numa criança tão pequena. Um, e fui partilhando um bocadinho a minha história e eu partilhando as minhas vitórias, que era mesmo assim, e os pedidos de ajuda das outras mães também foram acontecendo. Continuei lá está, depois comecei a ajudar as mães, mesmo a nível do sono, com as soluções que eu fui experimentando na Maria e que me ajudaram a regular ali o sono à Maria. Fui ajudando outras mães e a minha aventura um bocadinho da aromaterapia e começar a ajudar mais foi mesmo aí que começou. Com o avançar de toda esta situação, eu sentia a necessidade de realmente saber mais, de aprofundar os meus conhecimentos, fiz os teus cursos, mas lá está, aí foi para me dar segurança na total utilização dos meus óleos essenciais na minha família, para ir crescendo, para ir podendo ajudar outras famílias. Eu tinha necessidade de saber mais. Exatamente, era um bocadinho aí que me fazia sentido que tu partilhasses, porque efetivamente tu inicias aqui uma carreira na aromaterapia mesmo sem saberes. Sim, Tu inicias com uma utilização pessoal, tinhas uma vida completamente normal, tinhas o teu trabalho, entretanto também já foste empreendedora, já tiveste o teu próprio negócio, de repente começas a utilizar a aromaterapia por uma necessidade pessoal, não é? Como se calhar 90% da maior parte das pessoas sim. que utiliza a aromaterapia começa numa vertente pessoal e tu também começaste com a tua filha e de facto com excelentes resultados e eu recordo-me perfeitamente tu me dizeres, Liliana, eu gastava 200 a 300 euros por mês na farmácia e isso para mim é uma coisa que eu felizmente se calhar nunca tive que gastar nem metade tão pouco com nada, mas na farmácia pelo menos e para mim na altura aquilo assustou-me, tanto que me marcou e eu estou a falar disto, não é? Mas a verdade é que 200 a 300 euros por mês em farmácia é muito dinheiro e significa que existe muita patologia por trás, existe aqui muita coisa por trás, não é? Que se calhar poderia ser prevenida ou tratada de outra forma. E a realidade é que tu, quando começas a utilizar a aromaterapia, fazes algum investimento, é normal, os óleos essenciais não são propriamente os produtos mais baratos do mundo, mas a verdade é que quando tu inicias e começas a utilizar pela primeira vez os teus óleos essenciais, começas a perceber que de facto começas a reduzir aos poucos tudo aquilo, começas a deixar de ter essa necessidade. E isso é assim, acho que é das maiores vitórias que nós podemos ter quando começamos a utilizar os óleos essenciais. E então lá está, inicias aqui um processo de cuidado da tua família e da tua filha, essencialmente, com todas as crises de asma que ela tinha e que reduziram drasticamente, e começas a partilhar. Começas a partilhar numa ótica de ajuda, não é? A outras mães, porque de facto as mães é suposto ajudarem-se, não é? É suposto ajudarem-se. Existem montes de grupos de entreajuda, às vezes não é bem entreajuda, mas pronto, elas lá estão a tentar, pelo menos, a espetar a faca de vez em quando, mas pronto. E a verdade é que tu sentiste essa necessidade de ajudar outras mães porque aquilo que tu tinhas passado, todas aquelas dificuldades que tu tinhas passado com a tua filha, de certeza absoluta que outras mães passam, não é? De certeza absoluta que outras famílias têm o mesmo valor ou até valores superiores a gastarem diariamente ou semanalmente ou mensalmente nas farmácias, e com pior do que o valor que gastam é mesmo com a necessidade de cuidar dessas crianças ou dos elementos da família que possam estar aqui em crise, não é? Seja uma crise de asma, seja uma constipação, seja uma gripe, seja uma febre, só uma própria febre já pode deixar uma mãe completamente num estado de ansiedade enorme, porque não sabe o que é que há de fazer e mesmo que saiba o que há de fazer, nada funciona, ou pode não funcionar, ou é preciso ir ao hospital, e hoje em dia as pessoas querem fugir todas do hospital, porque, pronto, devido à condição sanitária, não é propriamente o melhor sítio para ir neste momento com outras patologias, e a verdade é que tu sentiste muito esta necessidade de ajudar as outras pessoas que estavam a passar naquele momento, por tudo aquilo que tu tinhas passado há bem pouco tempo e que notaste uma diferença enorme com a utilização da aromaterapia. E foi aqui então que começaste a divulgar, de alguma forma,
Aqui eu diria divulgar, seria muito uma entreajuda, não é? Seria muito numa primeira fase, Eu inicialmente comecei a partilhar, na minha página pessoal e depois quando os pedidos de ajuda entretanto começaram a aparecer, então aí sim eu decidi criar a minha página e começar então a fazer as minhas partilhas na minha página, porque para juntar à asma temos também uma criança com pele atópica e com eczema de contacto. Portanto, mais uma vez aqui e realmente eu lembro-me perfeitamente de ter partilhado contigo esse valor, e hoje olho para trás e eu não gasto, aliás, eu passa-se meses e meses e meses que eu não vou à farmácia. Eu só vou à farmácia neste momento e 2 em 2 meses quer comprar a lata do leite à Maria, porque de resto eu não raramente lá vou, porque quer dizer, todos os produtos para a asma, era todos os produtos para a pele atópica e para o eczema de contacto, e nós conseguimos ir reduzindo tudo isso com a utilização dos óleos essenciais. Realmente é um investimento, foi o melhor investimento que fiz, foi, sem dúvida nenhuma, quer dizer, eu consegui reduzir, estamos a falar que na altura eu ganhava o ordenado mínimo, e ter um custo mensal de 200 ou 300 euros não é fácil, com toda uma ginástica de casa, de vida doméstica que nós temos por trás. Não era fácil, eu admito que não era fácil para nós conseguirmos suportar. E ao fim e ao cabo sabermos que aquilo que estávamos a usar não era mais saudável, não era a melhor opção. Se nós conseguirmos aqui de alguma forma reduzir, e sem dúvida nenhuma, que foi a melhor escolha, e depois lá está. As coisas foram crescendo, foram com a partilha na página, as mães a pedirem ajuda, porque lá está, se identificavam com as minhas partilhas do a Maria não dormir, ou das crises de asma da Maria. Eu lembro-me de ter partilhado uma fotografia com a Maria com a máscara do oxigênio dentro do hospital e montes de mães a pedirem mais ajuda naquele momento de que estavam a passar pela mesma situação que eu. E estamos a falar que por acaso não foi eu recebi a notificação da lembrança, estamos a falar em pleno mês de agosto. Portanto, estávamos em pleno mês de agosto e naquela semana eu fui 3 vezes com ela para as urgências, que não é fácil com uma criança tão pequena. sim, 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 não é fácil para um coração de mãe, não é? Que é sempre ali o incerto, uma pessoa vai para lá e não sabe quanto tempo é que vai estar, se a criança vai estar a sofrer ou não, se vai sofrer durante muito tempo, o que é que vai ser submetida por causa daquela situação. É sempre aqui um incerto e é sempre uma agonia e uma ansiedade muito grande ver os nossos filhos doentes, não é? Eu só tenho uma também. E é da idade da tua, por acaso, mas a verdade é que é sempre aqui aflitivo, vamos dizer assim, para nós que somos pais, não é? E vermos os nossos filhos nessa situação, mas temos que agir, há qualquer coisa que tem que ser feita e claramente que aqui não estamos em lado nenhum a dizer que não devem ir às urgências com as suas crianças, não é? Quando é necessário tem que ser, e a Ana está aqui e mesmo termos passado por todo este processo e termos reduzido imensas crises de asma da Maria, a verdade é que quando é preciso, a Ana também, que ainda há bocadinho estava a dizer, em SOS, se tiver que usar uma bomba de asma, utiliza, porque sabe que isso é o melhor para a filha dela naquele momento. Não é? Agora, claro que se conseguirmos trabalhar de forma preventiva a evitar esta recorrência, excelente, não é? A tua filha inicialmente, vamos supor, em cerca de 6 meses, quantas crises já costumaria ter? Tens uma noção mais ou menos? Maria era capaz de fazer 1 a 2 crises mensais. Mensais, exatamente. Neste momento, se calhar faz quantas? Eu não vou querer interferir na Não me resposta. lembro da última, não me lembro da última que ela teve. Portanto, este ano a Maria ainda não fez nenhuma crise. Que faça pontualmente, quando é mais ali a altura das alergias, que possa vir aquela tosse e que nós começamos a notar que existe aquela pieira, eu costumo dizer, eu não sou louca. Eu, a primeira coisa que eu faço é ir buscar as bombas de asma e fazer à Maria para que ela não esteja naquele sofrimento ali e com a falta de ar. Logicamente que há todo um cuidado, há toda uma rotina que nós temos diariamente e nessas alturas eu ainda tenho cuidados, com mais cuidados ainda, mais utilizações ainda, para evitar a que a crise se prolongue por muito mais tempo. Portanto, conseguimos, e o facto de não fazer diariamente, fazer só em crise, é fabuloso. É mesmo isso, é perceber quando é que é necessário intervir. Se conseguirmos intervir preventivamente, excelente. Se prevenirmos crises, excelente. Mas quando é necessário também intervirmos de forma a que as situações também não piorem, por assim dizer, e que não seja mesmo obrigatório ir a uma urgência, não é? E então é mesmo aqui uma questão também de aprendizagem em perceber qual é o ponto em que é necessário intervir, ou
atuar antecipadamente com uma prevenção. Ok, e aqui, então aqui, voltando à tua história, então começas a usar, começas a partilhar simplesmente aquilo que fazias, não é? E começas a Sim. notar aquele interesse por parte das pessoas em pedirem ajuda e começas a sentir a necessidade de saberes cada vez mais, e estavas há bocadinho a dizer que depois começaste a fazer os meus cursos, é verdade, acho que fizeste todos os meus cursos, é provável, deve ser aqui a pessoa que já fez todos os meus cursos, e então começas aqui a sentir esta necessidade de formação. Ou explica-nos o porquê que começaste aqui a frequentar então estes cursos, o que é que tu sentiste, quais foram aqui as principais razões, para além do uso pessoal, não é? Mas o que é que tu sentiste aqui em contacto com as outras mães que te fez com que procurasses formação nessa área, ou que simplesmente fizesses os cursos que eu tinha disponíveis, não é? O que é que Quando achas que levou? comecei quando comecei a fazer os teus cursos, efetivamente foi nunca me passaria pela ideia a evolução que as minhas partilhas iam ter. Portanto, quando comecei, efetivamente foi para eu poder utilizar em pleno os meus óleos essenciais, sentir-me autónoma na utilização da família. Conforme todas as partilhas foram crescendo e os pedidos de ajuda também foram aumentando, a necessidade que eu tinha é que, tudo bem, eu sei utilizar, lá está, como uso doméstico, chamemos-lhe assim, o uso na minha família, mas eu precisava de me sentir mais autónoma, porque lá está, eu não estava só a ajudar crianças com a mesma patologia da Maria. Portanto, tinha crianças mais pequeninas, tinha pedidos de ajuda de mães com bebés, tinha mães que tinham crianças mais velhas, e como lá está, existe aqui a necessidade de nós sabermos que nas crianças mais pequenas nós podemos utilizar X de óleos, mas as crianças com mais idade nós só podemos utilizar outros óleos e as diluições são totalmente diferentes. Lá está, para além de eu ter feito todos os outros cursos e saber, eu tinha a necessidade de me sentir autónoma, não me sentir a medo de poder ajudar. Agora não sei se estou a fazer bem, se não estou a fazer bem, tinha a necessidade de, mesmo a nível da minha comunicação, eu sentir segurança naquilo que estava a passar, em todas as informações que estava a dar à mãe que me pedia ajuda. Está bem, eu consigo pedir-te ajuda a ti, mas não me sentia autónoma na totalidade, a 100%. E cada vez mais sentia mesmo essa necessidade de eu poder ter uma formação em que também me explicasse do A a B a Z. Como é que tudo começou, como é que os óleos se processam, quais são os cuidados que nós devemos ter, porque existem óleos que nós podemos usar ou não devemos usar, e havia realmente essa necessidade para eu poder ajudar e passar segurança a todas as mães que eu ajudava, efetivamente. Exatamente. E aí compreende-se, não é? Compreende-se essa necessidade de confiança e essa certeza, essa necessidade de teres uma certeza naquilo que estavas a dizer. Uma coisa é quando nós, e às vezes as pessoas misturam muito isto, mas uma coisa é quando nós utilizamos para nós, para os nossos filhos, é assim, o risco é nosso. Se correr mal, a responsabilidade é nossa. Claro que nunca queremos que corra mal, como é óbvio, não é? Nunca queremos chegar aqui a situações muito dramáticas, mas a verdade é que a responsabilidade é nossa, é a minha filha, portanto, de alguma forma, se acontecer alguma coisa menos boa, é minha filha. Agora, quando nós começamos a aconselhar outras famílias, outras mães, outras pessoas a utilizarem os óleos essenciais nas suas famílias, a coisa muda aqui um bocadinho de figura, não é? Nós mudamos um bocadinho de posição, temos que ter a certeza daquilo que estamos a dizer para garantir que vamos eliminar ao máximo tudo aquilo que possa ser mau na utilização, não é? Eliminar ao máximo todas as contraindicações possíveis. E aí é normal que tenhas sentido essa necessidade, tal como tu, muita gente acaba por fazer as formações mesmo por essa necessidade de confiança e segurança na sua própria utilização, e mais tarde começam a pensar, ok, então agora se eu quero deixar de usar para mim, ou se eu quero continuar a usar para mim, mas começar agora também a ajudar outras pessoas, porque é completamente normal, é um processo completamente normal. Nós usamos, se nós dizemos aquilo que fazemos e os resultados que temos, mesmo sem qualquer tipo de intenção por trás, a verdade é que as outras pessoas vão ter curiosidade, não é? Nós, quando vamos ao restaurante da esquina e gostamos e partilhamos com alguém numa conversa informal, olha, fui ali ao restaurante ontem e foi ótimo, e foi excelente. O que é que esta pessoa nos vai perguntar? Mas qual foi o restaurante? E o que é que comeste?
é bom? Qual é a relação qualidade-preço? As pessoas vão ter esta curiosidade, é completamente normal. E na aromaterapia não é diferente, é exatamente igual. Nós começamos a ter resultados, e quando nós começamos a ter resultados que a pessoa que está à nossa frente gostava de ter também, ela vai ter esta curiosidade de querer saber mais e de alguma forma nós vamos nos sentir aqui com esta necessidade de ajudar aquela pessoa também, porque nós já estivemos onde aquela pessoa está, nós já tivemos aqueles problemas todos e soubemos dar a volta, soubemos prevenir todas essas situações ou tratar mediante a situação e aquela pessoa que está ali à nossa frente está-nos a pedir ajuda de alguma forma e nós temos esta necessidade de passar esta informação mais do que saber para a utilização própria, saber como ajudar aquelas pessoas com confiança e segurança. E então tu aqui começaste a fazer vários cursos, fizeste as Box SOS todas, ali com as sinergias todas, eras a aluna, se calhar, das mais aplicadas, porque aquilo chegava a hora de fazer as sinergias e a Ana já tinha as sinergias todas prontas, havia ali mesmo, de facto, houve ali várias formações que foram desenvolvidas neste âmbito mesmo de uma utilização pessoal. Entretanto, a Ana continua a ajudar imensas famílias, as famílias continuam a mandar mensagem, continuam a pedir este tipo de ajuda e a Ana decide então que quer dar aqui um passo maior, não é? Que quer então implementar este hobby, vamos lhe chamar assim, esta utilização pessoal ou familiar numa utilização profissional. E aqui começa a entrar a carreira, não é? Foi quando tu decides então inscrever-te na primeira edição e ser membro fundador do Instituto Português de Aromaterapia quando é lançada a primeira formação a nível profissional de aromaterapia profissional, em que tu ingressas logo, eu acho que até foste, acho não, tenho a certeza, foste a primeira inscrição deste curso, foste o membro, aliás, és o membro fundador número um, se eu não estou em erro, eu não sei se sou eu o número um e tu és o número dois, agora fico na dúvida. Sou eu, no meu cartão diz número 1. Pronto, tu ficaste com o número 1, eu fiquei com o número 0, pronto, então. Eu, sendo fundadora e não fui aluna, não é? Acabo por não ter acesso a esse cartão de membro, mas que os membros fundadores tiveram todos acesso ao cartão de membro e tu és o número 1, portanto, tu foste mesmo ali a primeira pessoa a inscrever-se deste curso. Mal eu te falei, tu só dizias onde é que eu me inscrevo? Eu quero me inscrever. E foi aqui que iniciaste então esta carreira mais a nível profissional. Foi quando decidiste então, ok, eu já faço isto, eu já o utilizo, já estou completamente habituada a utilizar, já tenho cursos e formações nesta área a título pessoal, de uma utilização pessoal e familiar, tenho imensas pessoas a pedir-me ajuda, então se calhar é por aqui que eu tenho que ir, se é algo que me apaixona, é por aqui que eu tenho que ir, não é? E foi aqui que tu decidiste entrar na formação a nível profissional. Queres partilhar connosco uma, duas, três razões que te fizeram dar este passo, que fizeram tomar esta decisão de fazer da aromaterapia a tua carreira a nível profissional e seres aromaterapeuta profissional? Claro que sim, para já lembro-me do momento perfeitamente em que tu falas que vais fazer a formação e eu só me lembro de dizer: "Mas aonde é que eu me inscrevo?". Eu quero me inscrever, porque era exatamente a necessidade que eu tinha, era de e já tinha procurado, imensos cursos, tentado encontrar e não existia, um curso que realmente me desse segurança e me desse autonomia, para eu me sentir profissional a utilizar a aromaterapia e saber que estou a recomendar em segurança, hum, a utilização dos óleos essenciais a todas as mães que me pedem ajuda. Porque há todo um lá está, há todo um mundo, há todo um percurso a fazer. Eu lembro-me quando ouvi falar da primeira vez dos quimiotipos dos óleos essenciais e eu ficar a pensar: "Uau, o que é isto?". Uhum. Porque lá está, numa utilização normal, uma utilização recorrente da nossa casa, é um bocadinho como tu disseste, se alguma coisa não correr muito bem, sou eu e é a minha família. Agora, quando nós já estamos efetivamente a ajudar outras famílias e estamos a acompanhar outras crianças, eu tinha essa necessidade de me sentir autónoma, de me sentir confiante e saber efetivamente o que é que estava a recomendar e lá está, tenho imensas famílias com as mesmas situações que a Maria apresentava na altura, como existem outras situações, outras patologias que eu não tive com a minha filha. E nesse momento eu não queria estar a passar às mães que, mas eu não sei ajudar, ou eu não tenho conhecimento como é que posso fazer. E precisava
Lá está de me sentir segura, ter os conhecimentos do que é que o óleo X, quais são as propriedades terapêuticas, porque lá está, é natural sim, mas nós estamos a falar de óleos essenciais com propriedades terapêuticas. E um óleo, apenas um óleo essencial dá com imensas utilizações. E para a utilização A ou B podemos utilizar um, mas aquele mesmo vai dar com outra, para outras, e a idade e pronto, há aqui todo um caminho em que eu necessitava, eu tinha essa necessidade de realmente me sentir autónoma, como também o facto de há mães que me pediam para ter sessões comigo, para nós conseguirmos fazer uma videochamada e eu tento, às vezes numa situação de pele, a mãe estar a descrever ou a mandar fotografia não é a mesma coisa do que eu poder fazer uma sessão com uma mãe e eu não sabia como é que, vamos ver, eu não sabia como é que isso fazia, não sabia o que é que havia, as questões, há todo um caminho de questionário que nós devemos de fazer para que ficar registado as patologias, as idades, medicação recorrente, todo um historial da criança ou do adulto, Sim. no meu caso é mais das crianças, e tudo isso eu tinha necessidade de lá estar, ter o passo a passo, um caminho que me ajudasse a fazer. E tu passas isso tudo no curso. Nós ficamos com um caminho, nós. À primeira sessão, eu lembro-me perfeitamente, na primeira sessão que fiz estava super, super, super nervosa, é completamente normal, mas a segurança que eu tinha era totalmente diferente da que eu tinha tido até aqui. O facto de eu saber o que é que devia de perguntar, o que é que devia de recomendar, as primeiras vezes é normal, nós estamos sempre ali um bocadinho mais atrapalhadas, mas é diferente, temos outra segurança, aprendemos realmente a fazer tudo, uma recomendação em pleno. Exatamente. E era mesmo aí que também estava aqui, estavas a falar e eu estava aqui a pensar, e era mesmo aí que eu queria chegar. O que é que tu notaste aqui, depois de iniciares este processo a nível profissional, o que é que tu notas aqui como diferenças entre fazer uma recomendação com base na tua experiência, apenas e só, e fazer uma recomendação ou aconselhamento com base nos teus conhecimentos técnicos, para além da tua experiência, tu agora tens conhecimentos técnicos em aromaterapia, vamos lhe chamar assim, não é? Em que tu sabes muito mais, estás preparada para muito mais situações diferentes e atuar e aconselhar nessas situações diferentes do que estavas antigamente, não é? Antes, com apenas baseada na tua experiência pessoal. E há muita gente, só mesmo aqui antes de tu responderes, há muita gente que trabalha muito nesta base da experiência. Olha, faz assim porque a minha prima fez e funcionou, faz assim porque a minha tia fez e também funciona. Olha, eu já fiz e funcionou. Mas nós não somos todos iguais e nem sempre é exatamente desta forma. Há muita coisa aqui a ver e a analisar à volta, por isso é que também falaste agora da anamnese, o processo da anamnese para conseguirmos compreender de facto quem está à nossa frente, quais são as suas próprias necessidades e não propriamente olhar para aquela pessoa e dizer, não, então o teu caso é exatamente igual ao da minha prima, então faz aquilo que a minha prima fez porque vai de certeza resultar. Não obrigatoriamente, porque se calhar o caso nem é bem o mesmo. É necessário compreender, é necessário perceber. E então era isso que eu te perguntava agora e vou-te deixar responder. Qual é que achas, ou qual é que foi a diferença que tu sentiste na recomendação baseada na tua experiência pessoal, que já era excelente, mas aqui a diferença entre esta recomendação baseada na tua experiência e a recomendação baseada no teu conhecimento técnico após teres o curso. O que é que... Acontece imensas vezes, ah, principalmente na situação do sono, as mães dizerem-me, vêm-me pedir ajuda, mas eu já experimentei o lavanda e o lavanda não funcionou. Uhum. No sono, estamos aqui a falar no sono. Não é tão linear, porque nós temos que aqui que, lá está, agora eu percebo, ah, temos que analisar efetivamente se a criança tem alguma patologia, por exemplo, se for um bebé pequenino que esteja ali na fase do nascimento dos dentes, se existir aqui umas cólicas, o que é que nós podemos fazer ou não funcionou, sim, e tem o tempo que utilizou, e como é que o utilizou, qual foi a quanto tempo, só utilizei 2 ou 3 dias, dificilmente vai funcionar. Pronto, portanto há todo aqui um caminho a percorrer, porque lá está, e tal e qual como tu dizias, por ter funcionado, com a amiga ou com a vizinha, pode não funcionar. Existe a necessidade de nós, analisarmos aqui vários factos. A rotina do bebé, se existe aqui efetivamente alguma patologia, como cólicas, por exemplo, os dentinhos. Outra situação na escola, houve uma alteração de rotinas, percebermos a diluição, se devemos adaptar uma difusão, se podemos. A lavanda não funcionou, fez o efeito contrário, que pode acontecer, não é usual, mas pode acontecer.
eu até ao curso, acho que nem nunca tinha percebido, nem tinha a noção disso. O camomila romana pode substituir, mas faz o efeito, portanto, existe aqui a necessidade de nós percebermos e analisarmos, as queixas, entre aspas, daquela mãe, ou perceber porque é que não funcionou, como é que a mãe fez e porque é que não funcionou, para nós realmente conseguirmos adaptar àquela criança. É exatamente isso, é não focar apenas e só o sintoma, porque o sintoma pode ser o mesmo, dormir mal. Uma criança que não consegue dormir durante a noite, ou que está muito agitada, ou até mesmo sei lá, falando em situações específicas, como por exemplo o bruxismo, e muitas das vezes os pais procuram ajuda neste tipo de situação, aquela questão de ranger os dentes durante toda a noite. Ou alguns episódios durante a noite. E a questão é que, para além do sintoma, nós podemos nos basear apenas no sintoma. Até era muito mais fácil, não tínhamos que nos chatear muito, não é? Ok, dorme mal, então lavanda, ponto final. Pronto, está feita aqui a recomendação, não é? Mas a verdade é que, para além do sintoma, existe o contexto. Existe aqui muito mais do que isto. Porquê é que isto está a acontecer? O que é que aconteceu nos dias anteriores? O que é que aconteceu durante este fenómeno, esta situação? E o que é que fez? O que é que aconteceu depois? O que é que pode ter despoltado tudo isto? Como é que está a família? Como é que está a escola? Como é que está o trabalho? Tudo isto vai influenciar. Às vezes, se calhar, apenas o facto do pai ou da mãe terem um problema no trabalho, chegam a casa muito mais estressados, muito mais ansiosos, sem qualquer tipo de paciência para as crianças, que acontece, infelizmente, frequentemente, não é? Eu também não sou diferente de todos vocês, portanto, isto também pode acontecer comigo. A questão é que isto pode explotar na criança vários sentimentos, várias emoções e várias mudanças também, seja no ritmo do sono, seja nos pesadelos, seja até mesmo nas birras, seja quando chega à casa, se calhar não vai querer brincar, vai ficar mais chateada, vai ficar mais ansiosa, não se vai concentrar tão bem, se calhar, no dia seguinte na escola. Existem aqui muitas repercussões, não é? E a verdade é que é necessário entender um bocadinho tudo isto. Já sabemos que não vamos acompanhar a vida completa do cliente de manhã à noite, mas com simples perguntas numa anamnese nós conseguimos chegar a estes pequeninos pontos que nos interessam saber, porque isto pode fazer logo a diferença da utilização do óleo essencial, a escolha do óleo essencial, não é? Nós aqui já podemos mudar, okay, se calhar até, se fosse só pelo sintoma, ia para uma lavanda, mas se calhar nesta situação lavanda não é suficiente ou não é o ideal, se calhar já podemos ir para outro óleo essencial, como uma camomila romana, como uma laranja, depende aqui da situação, mas podemos fazer esta troca. É verdade que todos eles têm imensas propriedades terapêuticas e muito semelhantes até, mas conseguimos entre eles distinguir aqui uma forma de utilização específica. E sem dúvida que isso faz toda a diferença, não é? E foi agora um bom tema que trouxeste para aqui, porque é mesmo esta questão de não se focarem apenas e só nos sintomas, e esta é uma inclinação, por assim dizer, que a maior parte das pessoas tem, é focar apenas o sintoma, mas e o resto que está à volta, não é? E nós trabalhamos muito isto dentro do curso, trabalhamos muito o profissional enquanto profissional, o cliente, como compreender o cliente, como analisar o cliente, como ajudá-lo na prevenção, como aconselhar o cliente, porque às vezes lá está, o aconselhamento também muitas das vezes é relativizado, é muito simples aconselhar, olha, faz assim, assim, assim e já está. Mas quando nós queremos trabalhar isto como uma profissão, não é bem assim. Nós temos que ter aqui uma postura profissional, temos que ter todo um processo que possamos implementar para os nossos clientes, um processo de aconselhamento. Pronto, e nós depois trabalhamos isso tudo dentro do curso, eu também vos dou alguns templates, vocês já têm acesso a isso tudo e vão trabalhando para implementarem nas vossas sessões. E de facto falamos do guia da sessão, como fazer uma sessão, quantos minutos para isto, quantos para aquilo. Claro que isto vai ser tudo alterado consoante cada cliente, mas ficam com este esquema, por assim dizer, com esta noção de que é normal passar mais tempo nesta fase do que naquela, que é normal estar mais tempo com o cliente aqui. O que é que como é que vamos aconselhar? Vamos só aconselhar e dizer, olha, faça assim, assim, assim e já está bom. Ou vamos explicar o porquê das coisas, como é que deve fazer. Muitas das vezes, aconselhamentos que eu vejo muitas vezes, aliás, eu não lhe chamo aconselhamento, chamo-lhe venda, olha, lavanda, utilizas antes de ir para a cama. Pronto, está feito, ok. Mas um aconselhamento não é isto, é quantas vezes ao dia, em que altura do dia, em que zona do corpo, como é que vai usar, se vai fazer inalação, aplicação tópica, se vai fazer uma ingestão, depende muito da situação, quantos dias seguidos, em que diluições, as diluições podem variar ao longo dos tempos e tudo isto vai mudar o efeito do óleo essencial, sem dúvida alguma, não é? O óleo essencial trabalha, mas não trabalha sozinho. Havia alguém que dizia que a solução não está no frasco, e é mesmo isto. Não adianta comprar 20 mil óleos essenciais se não usarmos corretamente ou se não usarmos adequadamente
eles não vão funcionar, porque é necessário muito mais do que isso. E aqui tu consegues ajudar estas famílias hoje em dia desta forma, em dando tudo isto direitinho, principalmente para um grupo de pessoas específico, que é o infantil, em que de facto existe aqui uma maior questão de segurança, de eficácia, a questão da dosagem, das diluições, tudo isso é muito importante nesta fase, e muitas das vezes trabalhas, podes nos dizer, mas eu tenho a ideia que trabalhas mesmo praticamente desde o nascimento, não é? Estás ali naquela fase, mesmo ali dos recém-nascidos até à pré-adolescência, talvez, mais por aí, mas é aqui uma fase que parece pequena, na realidade, se falarmos nos, sei lá, os primeiros 7 anos de vida, parece uma fase muito pequena, quando temos, eu não tenho 60, não é? Mas quando olhamos para uma pessoa de 60 anos, 7 anos o que é? Não é nada, mas a realidade é que durante estes 7 anos muda tanta coisa na utilização da aromaterapia, muda mesmo muito, muda os óleos essenciais, muda as diluições, muda a forma de utilização, as zonas do corpo, tudo. E aqui é uma grande fase para ter ajuda, é mesmo para pedir ajuda, para poder ser acompanhado, porque é mesmo importante esta utilização de forma segura e eficaz, claramente, não é? Porque depois não, comigo não funciona, com o meu filho nada funciona. Ok, mas como é que estás a usar? O que é que estás a fazer? O porquê disso? Se calhar não estás a ir pelo bom caminho, não é? E muitas das vezes uma sessão de aconselhamento em aromaterapia vai conseguir perceber, vai-se conseguir perceber isso tudo, não é? Vai-se conseguir descodificar tudo isso, o que é que está a fazer bem, o que é que está a fazer mal, o que é que poderia ter feito melhor, não é? E existe aqui tudo isto. E obrigada por teres partilhado connosco essa questão mesmo aqui esta diferença que tu notas, porque certamente que algumas pessoas que nos vão ouvir vão se rever aqui ou num ponto ou noutro, não é? Quem já tiver passado esta barreira um bocadinho entre utilizador e aromaterapeuta, existe aqui um caminho a percorrer entre estes dois locais, existe aqui uma ponte pelo meio, não é? Por assim dizer, e a verdade é que nem toda a gente quer passar esta ponte, e está tudo bem, não é? Nem toda a gente tem que passar esta ponte, podem existir e devem existir, e espero que existam muitas pessoas que queiram de facto fazer apenas a utilização da aromaterapia a nível familiar. Mas também existem muitas outras que estão a fazer este percurso e que querem de facto ajudar todas estas famílias de forma profissional, de forma correta, de forma eficaz, segura, e tu encontraste, foste a primeira, não é? No meio o membro número um que iniciaste esta aventura, e a verdade é que hoje em dia tens agenda cheia, como eu costumo dizer, não é? Hoje em Tens dia tem. de arranjar estratégias, aliás, já tens estratégias para poderes trabalhar com grupos, porque na realidade de um para um já não é possível para ti, já não tens uma agenda possível, não é? Só tens 24 horas também, não é? Ou tens mais? Tenho 24 horas, tenho uma filha, tenho uma casa toda, tenho uma vida, toda uma vida completamente normal. E é aí é a grande diferença, no teu curso, no curso que eu fiz, é o facto de tu nos passares todas essas bases. O facto, eu nunca na vida, e quando, lá está, quando cheguei ao módulo das sessões e tu nos explicas como é que nós devemos de fazer e todo o percurso que nós devemos de fazer, eu debatia-me com então e o valor? E tu Sim. realmente dás-nos todo um caminho, eu costumo dizer que é o chave na mão, a gente compra uma casa e tem chave na mão, mas aqui este curso é exatamente isso, é nós, porque se me dissessem: "Agora vais fazer sessões", está bem, então mas e agora o tempo? Qual é o tempo que nós fazemos? O que é correto ou não é correto fazer? Tem o valor, é uma das coisas que nós debatemos, não temos a noção, lá está, eu falo por mim, eu não tinha a noção do que é que deveria, de na sessão, qual era o valor que eu poderia, e quais eram as sessões que eu poderia ter. Porque lá está, para uma situação pontual em que, uma mãe só precisa de ajuda para uma dor de cabeça, é uma sessão totalmente diferente para uma mãe que quer utilizar a aromaterapia no seu dia a dia, tal e qual como quando eu comecei. Portanto, são sessões distintas. Hum, eu não saberia, qual era os valores ou qual era o caminho que eu deveria percorrer com o meu cliente nesse sentido, e tu passas-nos todas essas informações, no curso. Como é que nós devemos fazer, o que é que nós devemos, o guião para nós sabermos qual é o produto mais pequenino que nós devemos ter, da sessão mais pequenina, até uma sessão completa em que eu tenho várias mães que podem ter começado com a utilização dos óleos mais simples, uma solução natural pronta a aplicar.
Mas agora, depois de já experimentarem e de já perceberem, não, isto realmente eu quero utilizar isto no meu dia a dia, elas próprias pedem, não, eu agora quero que a Ana me ajude a utilizar na família toda. E a sessão aí é totalmente diferente, mas eu tenho a noção disso agora, depois de ter feito o curso, em que, pronto, eu sei que posso ter 2 ou 3 produtos que vão de encontro às necessidades do meu cliente. De outra forma, eu não ia conseguir realmente ter dividido, ter estipulado desta forma os vários serviços para poder ajudar o meu cliente. Exatamente. E por acaso, agora que falas nisso, é das dúvidas que mais surgem nas mentorias. Quando temos uma mentoria individual, e eu faço, pelo menos nas 2 primeiras edições, fiz mentorias individuais com todos os alunos, é dos temas que mais falamos. É o que cobrar. É uma dificuldade que a maior parte das pessoas tem, a maior parte das pessoas sente. Não sei o que é de cobrar, não sei qual é o preço que vou cobrar, o que é que eu vou, colocar à disposição do meu cliente. E a possibilidade de vocês terem dentro do curso, já trabalham tudo isso, já trabalham o preço, trabalham os custos da profissão, tudo isso, nós trabalhamos isso tudo, essa análise, quantas sessões é que devemos ter para nos conseguirmos implementar enquanto aromaterapeutas a tempo inteiro, tudo isso. E a verdade é que isso ajuda muito, vocês perceberem que não têm que ter obrigatoriamente um produto único. Podem ter vários tipos de produtos para vários tipos de pessoas, e que na maior parte das vezes as pessoas começam pelo pequenino e vão subindo consoante querem. Claro que pelo caminho vamos perdendo algumas, é normal, nem toda a gente vai querer usar a aromaterapia em toda a família, se calhar só vai querer usar numa situação de uma dor de cabeça. Mas a verdade é que há muita gente que precisa deste acompanhamento mais personalizado. E porquê obrigar todos os clientes a passarem por um determinado serviço que eles ainda não estão preparados para ele? Porque não voltar um bocadinho mais atrás, ter um serviço até se calhar muitas das vezes mais económico, porque também é um período mais curto ou porque ainda é uma fase muito inicial, mas permitir que o máximo de pessoas se consigam adaptar e utilizar aquele tipo de serviço. E de facto, sem dúvida alguma, que isso pode transformar aqui toda uma atração de clientes diferentes. E talvez também tenha sido isso, não sei, agora és tu que tens que dizer, talvez também tenha sido isso que tenha revolucionado um bocadinho aqui a tua agenda também, na realidade, porque acabas por ter muitos mais serviços disponíveis, que muitas das vezes é o mesmo cliente que consome, portanto, o cliente entra num sítio e acaba no outro, porque vai evoluindo e tu vais evoluindo com esse cliente, vais-lhe dando aquilo que ele precisa no momento exato que ele precisa, e não é dar 30 vezes mais do que aquilo que ele precisa, porque ele não vai conseguir absorver. É um desperdício de tempo para ele, de tempo para nós e de dinheiro para os dois, portanto não vale a pena. E a verdade é que acabas por fazer este acompanhamento, acabas por ter um cliente que entra e se calhar é teu cliente muitas vezes, o que é Sim, excelente, porque a maior parte dos negócios não é assim que funciona. A maior parte das empresas e dos negócios, dos comércios e mesmo prestação de serviços são baseados nos novos clientes. Então, e a recorrência é muito, muito importante. E tu aqui consegues fazer este acompanhamento adequado a cada uma das fases da vida dos teus clientes. E isso, sinceramente, acho que é mesmo muito bom, e muitos parabéns por em tão pouco tempo, vamos dizer em 2 anos, um ano, tens a formação enquanto aromaterapeuta há um ano, nem isso, nem isso, nem isso, e é a verdade é que já tens a agenda completamente cheia e neste momento já estás, também tu, nos cursos, também já estás a dar cursos a estas mães em grupos, estás, de certa forma já não tens tempo para acompanhá-las porque elas já são muitas, e já não as consegues acompanhar individualmente, mas continuas a acompanhá-las em grupos pequenos, em que elas entram e fazem o passinho a passinho e vão evoluindo contigo, e depois quando terminam aquele patamar, passam para o patamar seguinte, porque já estão preparadas para isso, não é? E já têm essa necessidade também. Portanto, isso acaba por ser aqui muito, muito vantajoso para quem trabalha contigo, não só para ti, mas também para quem trabalha contigo, poder continuar a trabalhar contigo, porque caso contrário, se fizesses como a maior parte das pessoas, que é eu só vou trabalhar de um para um. A maior parte dos terapeutas tem muito esta consciência. Só vou trabalhar de um para um, não trabalho para grupos. Eu só vou ajudar uma pessoa de cada vez. Ok, está tudo bem. Quando tens uma agenda cheia, já não consegues ajudar mais ninguém, coitados dos outros, querem trabalhar contigo e não podem. O que é que aquelas famílias vão fazer? Vão ter que arranjar outras pessoas. E se não arranjar, elas queriam mesmo era trabalhar contigo, não era com outra pessoa, porque de alguma forma tu já fizeste todo o trabalho para que elas quisessem trabalhar contigo. E chega ao fim e tu dizes: olha, desculpa, mas não é possível. Não tenho a possibilidade de trabalhar contigo. É frustrante para estes clientes. Então, tu conseguiste arranjar aqui técnicas para continuares cada vez a ajudar mais mães plenamente, com muito conteúdo e com muito apoio da tua parte a estas mães,
mas agora em grupos pequenos que te permitem, no mesmo período de tempo, ajudar muito mais pessoas. E isto acaba por ser muito vantajoso para quem trabalha contigo. Não sei se tens números e se queres partilhar connosco números, não tenho noção, mas a última vez que falamos sobre números sei que já tinhas mais de 500 clientes diferentes. Neste Sim, momento não sei. neste momento posso dizer que já passam na situação dos clientes do kit da creche já passam os 800. E por norma o meu cliente entra um bocadinho ou pelas soluções do kit da creche ou pelo sono, pelas soluções do sono. Começam por aí, porque lá está, uma pessoa que nunca utilizou, que nunca ouviu falar, não vai dar o passo maior que a perna, que é mesmo assim. Portanto, opta por comprar um produto de entrada, entre aspas, para utilizar, ver realmente se funciona na realidade da família, com o seu filho, na situação que está a passar, consegue sentir os benefícios, consegue ver as diferenças e depois vai fazendo todo ele um caminho. Depois, se começou pelo sono, passa então pelo kit da creche, onde temos aqui uma prevenção e uma atuação a nível dos primeiros sintomas, das recorrências normais nas crianças, e depois então, sim senhora, já comprovaram estes benefícios, e aí as mães pedem-me que querem avançar e querem começar a usar em toda a família. E aí pronto, aí entram então nos cursos, para que realmente desta forma eu consiga acompanhar mais mães ao mesmo tempo, porque um a um neste momento já me era de todo impossível. Exatamente, não é? Se fosse 1 a 1, estavas limitado a um número de clientes muito, muito pequeno. E o número de pessoas que tu poderias ajudar muito pequeno. E a verdade é que agora consegues ajudar todas estas mães de uma forma muito mais simples e com o apoio que elas necessitam em cada uma das fases. E a Sim, verdade é que tu tens estes produtos de entrada, que são produtos com serviços, por assim dizer, porque são produtos que estão disponíveis na ótica do utilizador. O que isto é muito bom é tu pensares no teu cliente e não pensares só em ti, não é? Que é o que muita gente pensa, só em si, enquanto profissional, eu só quero fazer isto. E o meu cliente ou se adapta ou não se adapta. A realidade é que nem sempre é assim. Nós também temos que ver quem está do lado de lá, quem é o nosso público-alvo, quem é o nosso nicho, tudo isto, não é? E a verdade é que tu pensaste, ok, famílias que têm crianças pequenas, o que é que elas precisam? Precisam, a maior parte delas, o que é que elas se queixam? Problemas no sono e problemas a nível de quando vão para a creche, ficam todos doentes. Pronto. E então, como é que eu os posso ajudar? Vender uma sessão de aromaterapia a estas pessoas que nunca ouviram falar de aromaterapia, não sabem o que é isso, não sabem para que é que serve, se calhar vai ser difícil. Mas tu fizeste o inverso. Tu disseste, ok, eu vou-lhes dar as soluções que eles precisam, eu vou explicar-lhes como é que eles vão ultrapassar os problemas do sono e os problemas aqui das doenças, por assim dizer, mais as viroses, tudo isso que surgem quando entram na creche ou quando vão para a escola, mas eu vou-lhes dar acesso a essas soluções prontas a usar, mas primeiro vamos fazer uma pequena sessão, por assim dizer, para perceber como é que eu vou personalizar este produto para esta pessoa. E a realidade é que a pessoa está focada naquilo que quer, que é o resultado final, que é melhorar o sono, diminuir, aumentar a prevenção ou diminuir as viroses e as crises que as crianças possam ter quando entram na escola, mas acabam por ser acompanhadas na mesma. Não estão apenas a comprar um produto, estão a comprar uma solução que para elas vai transmitir determinado resultado e essa solução está adaptada a elas, porque antes de elas receberem a solução final, existe aqui uma sessão intermediária, uma ponte, lá está, como eu estava a dizer há bocadinho, existe a pessoa que tem, a família que tem aquele problema, existe a solução para aquele problema, e tu és aqui a ponte entre os dois, vais falar com a família, vais perceber o que é preciso, e fazes então a solução específica para aquela pessoa. Acaba por ser aqui um produto personalizado, por assim dizer, que vai responder diretamente à necessidade das famílias, e isto faz com que tu de repente em 2 anos, lá está, se calhar até menos, há 1 ano, tenhas cerca de 800 clientes. Isto, para nós estamos aqui a falar, e se calhar para nós estamos aqui a falar de uma forma muito, muito leve, 800 clientes, mas a realidade é que para a maior parte das pessoas isto é monstruoso, é muito, muito, muito cliente, não é? E a verdade é que isto acaba por ser o reflexo da forma como tu comunicas com estas pessoas e dos resultados que tu lhes permites atingir no momento em que elas precisam daquele resultado. Tu não começas por propor uma solução farmácia natural, por exemplo, todas as soluções para toda a família. Elas, antes de quererem isto, provavelmente querem tratar os problemas de sono, querem prevenir e querem sentir na pele os resultados e ver se gostam, não é? Podem não gostar, atenção, não é? Para ver se gostam da utilização e se funciona realmente. E depois delas passarem por estes dois passinhos,
claramente que a seguir vão querer tratar da família, não é? Se funcionou, se gostam do método de utilização, se gostam de trabalhar contigo, vão querer mais, é normal. E então aí já estão prontas para passar para a fase seguinte. E aí tu já tens trabalho, já tens aqui o acompanhamento em grupos, em pequenos grupos que vais fazendo estes cursos, vamos lhe chamar assim, não é? Estas formações, a estas mães, a estas famílias, que possam então, ok, então agora já tens soluções que funcionam para o sono, já tens soluções para a imunidade e para a prevenção para a escola, então agora a fase seguinte é mesmo adequar a toda a família, começar a usar em toda a família, começar a ter autonomia, começar a poder saber utilizar, como utilizar, tudo isso. E tu fazes esta ponte de uma forma muito, muito fácil e muito leve para o cliente. E lá está, aqui tenho mesmo que te dar os parabéns, porque nem sempre as pessoas pensam nesta ótica do cliente. A maior parte das vezes as pessoas pensam na ótica deles próprios e esquecem-se que é o cliente que vai comprar, é o cliente que vai precisar daquele serviço e esquecem-se de pensar como é que o cliente precisa daquele serviço, o que é que ele está pronto a receber naquele momento com que nós estamos a falar com ele e não dar-lhe 20 vezes mais do que aquilo que ele quer. Porque senão, claro que se nós só falamos de uma solução completa familiar e o cliente apenas quer uma solução para o sono, ele pelo meio perde-se, não é? Ele vai dizer, não, esquece lá isso é muito complexo para mim, nunca, nem sequer usei isso na minha vida, nem sei se vou gostar ou não, esquece. E muda a página, não é? E esquece logo aquele assunto e passa por outro assunto qualquer e perdemos ali o nosso cliente pelo meio. Tivemos tanto trabalho para nada, basicamente. E tu vais aqui de alguma forma acompanhando este progresso com o cliente, que sinceramente acho que é mesmo. Está visto que funciona, não é? Estás a partilhar connosco aqui números que nos mostram que de facto funciona e a verdade é que o cliente se sente muito mais acompanhado e o motivo disso é que tens 800 clientes, vamos falar aqui redondamente, mas a verdade é que são se calhar, destes 800, se calhar mais de 50% já comprou mais do que uma solução contigo, se calhar já começou pelo primeiro passo, já foi para o segundo, já está no terceiro e se calhar já está no quarto, entretanto, portanto, vai avançando contigo, portanto não são bem 800 clientes, se calhar são muito mais do que isto, porque na Exatamente. realidade, pronto, são os 800, mas vão se converter em muitas vendas e em muitos processos acompanhados por ti, o que se traduz aqui, sem dúvida alguma, numa carreira de sucesso, não é? Porque não é à toa que eu te trouxe aqui hoje também, porque é mesmo isto, é mesmo esta diferença que existia na Ana, enquanto mãe, que começou a utilizar numa vertente de utilização pessoal, completamente normal, eu também comecei por aí, é completamente normal, e de repente transformas nisto numa carreira profissional em que ajudas tantas mais de forma eficaz, porque senão também não tinhas tantos clientes, não é? Se não resultasse, de certeza que não tinhas tantos clientes, é sempre assim. Provavelmente, se calhar, já nem estarias a trabalhar nesta área se não tivesses nenhum tipo de resultados, não é? Nós vendemos resultados, portanto é importante que existam resultados. E a verdade é que elas vão passando entre elas, portanto isso também é uma vantagem, não é? É porque funciona. E aqui esta diferença que há grande entre a utilizadora, que era a Ana, e a profissional hoje em dia, com todos estes clientes que ajuda e que muitos mais virão certamente, porque tu acabas por ter aqui uma área, isto também por acaso é uma coisa que nós trabalhamos no curso, mas a área da especialidade, a área de paixão, a área que vocês se vão empenhar mais, que muitas das vezes é difícil para as pessoas, aliás, é das grandes dificuldades do curso, para a maior parte das pessoas é decidir uma área específica onde trabalhar, mas tu és aqui a prova que escolheste e decidiste, ok, mesmo que eu trabalhe com as famílias todas, que é normal, vais trabalhar com os pais, com os filhos, se calhar ainda vem uma tia que também que precisa de ajuda, é normal, mas a verdade é que tu estás sempre focada na área familiar, na área infantil, desculpa, e o facto de tu fazeres este tipo de especificação, não é? Isto ajuda imenso, porque as pessoas acabam por olhar para ti como uma especialista nesta área, como alguém que está dedicada a isto a 100% neste momento, e é a realidade. Neste momento até estás a fazer a especialização em aromaterapia infantil, portanto, estamos aqui noutro passo, não é? Já estamos aqui Exatamente. a avançar, mas a verdade é que as pessoas já começam-te a recomendar mesmo por isso. Olha, eu tinha um problema, falei com a Ana, tive aqui uma sessão com a Ana e consegui resolver a situação, fala com ela também, porque se calhar ela também te vai ajudar. E é muito isto que começa a acontecer, começam a olhar para nós já mesmo como alguém, como uma referência nesta área. E isso é super importante para que tu hoje em dia não tenhas que ter muito trabalho de divulgação, porque na realidade são os teus clientes que te divulgam, não precisas ser tu, porque tu estás, é muito fácil de compreender para o teu cliente que tu estás focada na área infantil. E isto parece que não, às vezes parece assim muito.
isso não importa muito. Importa mesmo muito, porque depois o cliente vai conseguir olhar para nós como uma referência e vai nos recomendar como uma referência. E não como aquela pessoa que faz tudo. Sabes, se quiseres qualquer coisa de óleos essenciais, olha, fala com ela. Não é a mesma coisa dizer isto e dizer, se tens um problema com o teu filho, olha, estás-me agora a dizer que tens um problema com o teu filho, eu também tinha, eu falei com a Ana e ela de facto dedica-se às crianças. Isto faz toda a diferença na comunicação, nas recomendações. Atenção, não estou a falar aqui numa comunicação paga, nem publicidade, nem nada do género, mas numa área mesmo de recomendação, que é super importante também, não depende de nós, mas que é super importante para o nosso trabalho. Assim, para terminarmos, já estamos aqui quase há uma hora. Para terminar, eu só te ia perguntar se conseguires, assim, muito rapidamente, fazeres daqui, partilhares connosco 2 a 3 diferenças entre a Ana antes de utilizar os óleos essenciais, antes de teres a aromaterapia na tua vida, a nível profissional, como é que era a Ana nesse momento? Quais são aqui as diferenças, na realidade, entre esse momento antes de entrares na aromaterapia e neste momento enquanto aromaterapeuta? Quais é que são aqui, assim, 2, 3 diferenças que tu notes, sei lá, a nível familiar, a nível profissional? O que é que tu sentes aqui como grandes diferenças na tua vida, na tua carreira? É a noite e o dia. A Ana Santos, antes da aromaterapia, era uma mãe que pouco tempo tinha, para não via a minha filha de manhã ou não via a minha filha à noite, porque eu trabalhava por turnos, portanto havia sempre aqui, era uma Ana que trabalhava muito para ganhar pouco dinheiro e com muito pouco tempo, lá está, não só para a minha filha, mas muito pouco tempo familiar, porque o Gonçalo também trabalhava na mesma empresa que eu e nós, lá está, tínhamos de ter os turnos desencontrados por causa da Maria. Portanto, significava que, como marido e mulher, andávamos completamente desencontrados também. A Ana Aromaterapia é uma mãe muito mais presente, é uma mãe muito mais feliz, porque lá está, é totalmente diferente o facto de eu poder ver e estar muito mais com a minha filha, e a realização profissional não tem nada a ver, não tem completamente nada a ver. Eu sou feliz a trabalhar no mundo da aromaterapia. Ok, ok, boa. Que bom, que bom, que bom, que bom. É mesmo isso. Ainda ontem havia um artigo que dizia que a maior parte dos pais só brincam com os filhos 2 horas por semana. E é verdade que trabalhar em casa nem sempre é fácil, e tu também deves de saber isso, não é? Agora nas férias então, mas a realidade é que eu olhei para aquilo e disse: caraças. E eu Mesmo. acabo por brincar muito mais do que isso com a minha filha, mesmo que eu esteja muitas das vezes a trabalhar, eu estou a brincar com ela ao mesmo tempo, tirando quando estamos a fazer reuniões ou como agora aqui a gravar, mas na realidade nós às vezes não temos noção de quanto é bom poder estar com os nossos filhos o dia todo, mesmo que às vezes seja complicado, porque às vezes é complicado, mas conseguimos gerir o nosso tempo como nós queremos, eles adormecem, podemos trabalhar mais um bocadinho, eles já sabemos as rotinas de sono deles, de manhã eles dormem, ok, nós trabalhamos mais um bocado, estão de férias, à tarde vamos ao parque, ainda ontem fiz isso, ainda ontem fui toda a tarde para o parque com a miúda, porque ela está de férias e é mesmo isso, férias são férias, e a verdade é que nós conseguimos fazer isto, mas há tanta gente que infelizmente não consegue, não é? Há mesmo muita, muita gente que não consegue. E aqui a aromaterapia trouxe-te isto aqui, trouxe-te tempo, trouxe vida familiar e isso não há dinheiro que pague, não é? Sem dúvida Mesmo. alguma. Mas para além disso também trouxe muitos, muitos clientes. Trouxe-te aqui também, de certeza, uma realidade financeira totalmente diferente. Pronto, não vamos estar aqui a falar de números, mas acredito que sim. E a verdade é que te traz esta realização pessoal. É algo que tu gostas, foi algo que tu escolheste um bocadinho de forma espontânea, não foi muito intencional, mas a realidade é que foi algo que tu descobriste que gostavas e que adoras ajudar as outras pessoas neste sentido e que isso te realiza profissionalmente. E acho que aí então é que não há mesmo nada Sem dúvida, sem que dúvida. nós Eu nos costumo possa dizer que foi a minha filha. Eu costumo dizer que foi a minha filha que me ajudou a escolher uma profissão, porque por procurar uma solução natural para ela, eu hoje, sou aromaterapeuta certificada e isso enche-me a alma, enche-me o coração, sem dúvida. É verdade, é mesmo isso. Olha, então agora para terminarmos aqui, eu gostava muito que tu partilhasses como é que todos os nossos ouvintes ou podcasters, não sei como é que podemos chamar, estamos ainda no episódio 1, portanto estamos a habituar à situação. Então, gostava que tu partilhasses com todas as pessoas que nos estão a ouvir,
aqui como é que elas podem trabalhar contigo, conhecer o teu trabalho, seguir o teu trabalho, mesmo que não trabalhem já contigo, de certeza que se tiverem crianças pequenas vão querer trabalhar, mas isso já são outros 500. Agora, se puderes partilhar connosco como é que te podem encontrar, como é que podem trabalhar contigo, tudo isso acho que é muito importante. Claro que sim, podem, eu tenho página no Facebook e no Instagram, a Mãe MM Aromaterapia, tenho também o meu site, mãemm.com, por e-mail também me podem contactar, ana@amãemm.com, portanto, basta, mesmo na página, se forem à página, têm lá todos os contactos disponíveis, mesmo a nível de produto, a nível de cursos, os serviços a nível das sessões, tudo isso, ah, e mesmo uma mensagem, claramente que eu estou cá para vos ajudar naquilo que eu puder, com todo o gosto. Tenho os óleos que podemos utilizar, que podem utilizar no banho, os óleos seguros e as formas como o podem fazer, a newsletter, as dicas semanais. Tenho também um desafio de 14 dias totalmente gratuito, que recebem um e-mail por dia, com uma dica para colocarem em prática com os vossos óleos, tanto a nível família como a nível de crianças. Ok, ok, era mesmo isso que eu queria que partilhasses connosco, porque mesmo antes das pessoas quererem trabalhar contigo, elas podem querer ter acesso a este tipo de dinâmicas que tu fazes para perceberem como é que tu trabalhas e de certeza que aí então é que vão querer mesmo trabalhar contigo, mas podem também ir aqui usufruindo destes conteúdos e seguindo a Ana na página, no website, vão ter acesso a todas estas informações que a Ana vai disponibilizando, algumas gratuitas, outras pagas, mas também algumas com uma informação e com outras com muita informação. Portanto, tudo vai depender do vosso momento, da vossa necessidade de aprendizagem nesta área, mas sem dúvida alguma que a Ana é uma referência a seguir na área da aromaterapia infantil. E que lá está, agora está a especializar-se nesta área também, portanto ainda tenho aqui mais esta questão. Ana, da minha parte, muito obrigada por teres disponibilizado para estar aqui comigo e falares um bocadinho sobre ti também, para não falarmos só da utilização da aromaterapia, como costumamos fazer nos nossos diretos, mas falarmos um bocadinho mais sobre ti, sobre o teu percurso, porque tenho a certeza que muita gente se poderá rever neste teu percurso e perceber aqui que tem alguém disponível para os poder ajudar neste momento, nesta área que é um bocadinho sensível, como eu costumo dizer, dentro da aromaterapia. Portanto, da minha parte, muito obrigada pela tua disponibilidade e espero encontrar-te em breve aqui novamente num novo episódio. Claro que sim, obrigadíssima pelo convite, Liliana, adorei. Já sabes, estou sempre aqui para poder dar o meu testemunho e ajudar mais pessoas a terem uma profissão que amam realmente como a aromaterapia.